Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma explicaçãozinha sobre concordância nominal, tá bom? Então fiquem ligadinhos, fiquem atentos que concordância nominal é um conteúdo super, hiper, mega importante que vai nos mostrar essa questão de harmonia, de relação entre as palavras que elas precisam concordar para que nós possamos ter uma boa escrita, uma boa fala dentro da língua portuguesa, ok? Então vamos lá conferir os próximos slides. Bom, aqui nesse início nós vamos ver sobre a regra geral da concordância nominal. Então, o que viria a ser essa regra? Como o próprio enunciado diz aqui, a regra de concordância nominal diz que todos os determinantes e modificadores que são adjetivo, numeral, artigo e pronome devem estabelecer uma relação de harmonia com o substantivo a que se referem. No caso, eles precisam ter uma relação de harmonia voltada para o gênero masculino e feminino e em número singular e plural. Então, não tem como, por exemplo, nós termos um substantivo no feminino e um adjetivo no masculino, ou um adjetivo no masculino plural. Então, a gente precisa equilibrar, tá? Então, a gente precisa ter bastante atenção com essa questão dessa harmonia entre os substantivos e os seus determinantes e os seus modificadores. E quem são esses modificadores aí que a gente precisa lembrar, a gente não pode esquecer? São os adjetivos, os numerais, os artigos e os pronomes, que são os determinantes do substantivo, que a gente vem estudando isso daí ao longo do tempo, tá certo? Bom, então vamos para o nosso próximo slide aqui. Casos de concordância nominal. Aqui nós vamos ver alguns casos que são bem importantes e que requer mais atenção de nossa parte, tá? Então, olha só. Quando se refere a substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo precisa estar no masculino plural. Então, nesse caso aqui, ó, o aluno e a aluna pareciam assustados. Nessa situação, nós temos um substantivo tanto no masculino quanto no feminino. Quando tivermos gêneros diferentes dentro de uma oração, a gente precisa colocar esse adjetivo no masculino plural. Mas, professora, mas por quê? Eu tenho um homem e uma mulher, né? Um menino e uma menina, eu preciso colocar no masculino? Sim, porque assim, não fica feio para um gênero feminino nós colocarmos um adjetivo no masculino, mas já para um substantivo no masculino fica feio a gente colocar um adjetivo no feminino, né? Não fica muito legal. Então, como a gente tem tanto homem quanto mulher num grupo só, a gente utiliza o adjetivo no masculino plural, né? Se tivermos aí esses dois gêneros diferentes, tá bom? Então, o aluno e a aluna pareciam assustados. Então, aqui o nosso adjetivo deve vir obrigatoriamente no masculino plural, tá certo? Vamos para o próximo. Bom, no caso de adjetivo com predicativo, o adjetivo concorda normalmente com o substantivo a que se refere. Então, quando se trata dessa questão de transitividade, a gente precisa também ficar bem atentos, porque se esse adjetivo estiver desempenhando uma função de predicativo, ele precisa concordar com o substantivo a qual ele faz referência. Ou seja, é uma questão de lógica, né? Não tem como a gente concordar com o substantivo de modo incoerente, né? Então, olha só, deixe as janelas da sala fechadas. Então, nós temos aqui o verbo deixar, que ele é um verbo transitivo direto e ele exige um complemento, né? Que no caso são as janelas, que aqui é o nosso objeto direto. O que acontece? Aqui nós temos a palavrinha fechadas e essa palavra é um adjetivo. Por quê? Porque ela está dando uma característica para quem? Para o meu objeto, que são as janelas. Nesse caso, essa nossa palavra fechadas é um adjetivo e ela precisa concordar com esse substantivo aqui, que no caso, sintaticamente, desempenha a função de objeto direto, que ele vai desempenhar a função de predicativo do objeto. Então, esse adjetivo com função de predicativo do objeto precisa concordar com o substantivo a que se refere, que no caso são janelas. E se janelas é um substantivo que está no feminino plural, o adjetivo também deve vir no feminino plural. Belezinha? Então vamos lá para o próximo. Bom, no caso de adjetivo com valor de advérbio, e se esse advérbio estiver indicando modo principalmente, então olha só, o adjetivo ele vai ficar sempre no masculino singular. Então, grifem aí no de vocês e ele vai estar sempre no masculino singular.
Vamos ver como funciona. A professora respondeu rápido. As crianças falam alto na sala. Então, assim, chega a ficar até sem sentido se a gente não colocar essas palavras no masculino singular, né? Eu não posso dizer, a professora respondeu rápida. As crianças falam alta na sala, né? Então, assim, se esse adjetivo estiver com o valor de advérbio, e se for um advérbio de modo, esse adjetivo precisa ficar no masculino singular, tá certo? Vamos para o próximo. No nosso próximo exemplo, nós temos o caso da palavra meio, que é um caso bem típico, né, assim, de erros, que a gente percebe muito que as pessoas começam a cometer erros, principalmente quando a gente vai fazer uma relação de um substantivo feminino com a palavra meio, né? A gente sempre acha que é feminino com feminino, masculino com masculino, tá? Essa é a regra, mas em certas situações e com certas palavras, a gente precisa ter um cuidado especial. Então, olha lá o que diz o nosso conceito. No caso da palavra meio, usada como adjetivo, concorda normalmente com o substantivo a que se refere, significando metade de. Então, se nós tivermos a palavra meio dentro de um contexto, dentro de uma oração, e se ela tiver esse significado de metade, de parte de alguma coisa, de uma fração, aí nós precisamos ter bastante atenção com essa palavra e ela deve fazer referência a esse substantivo, né? Então, olha só, tomei meia taça de vinho. Então, aqui, quando a gente diz meia taça, a gente está fazendo referência a quê? A gente faz referência a metade, né? Voltando aqui. A gente faz referência a metade, a uma parte, certo? Então, temos aqui a palavra meio, indicando, sendo usada como adjetivo e com significado de metade, a gente vai colocar meia porque a gente está se referindo a quem? Ao substantivo, né? Tomei meia taça de vinho, metade do vinho. Agora, se a palavra meio for usada como advérbio, essa palavra tendo um significado de um pouco, ela vai ser invariável, ou seja, não tem como eu mexer nessa palavra colocando no masculino ou no feminino, ela vai ser invariável. Se ela vai ser invariável, eu tenho que utilizar a palavra meio, que é a nossa base, né, da palavra. Então, olha só, Rita ficou meio nervosa com a prova. José permaneceu meio febril durante a noite. Então, nunca, jamais eu devo dizer que Rita ficou meia nervosa. Pelo amor de Deus, não faça isso. Então, Rita ficou meio nervosa, porque essa palavra aí, ela está sendo utilizada como um advérbio e tem o significado de um pouco, de mais ou menos. Então, ela deve ser invariável. A gente não pode colocar essa palavra no feminino concordando com o substantivo Rita, porque vai ficar errado, ok? Então, cuidado com isso daí, por favor. Próximo slide. No caso da palavra emprestado, que é um adjetivo e significa por empréstimo, né? Tomar por empréstimo, ela irá concordar sempre com o substantivo a que se refere. Então, olha só, peguei emprestada a caneta rosa com a Ana. Então, se você pegou a caneta, você pegou a caneta emprestada, né? Pedro tomou emprestado o terno de seu amigo. Então, se ele pegou o terno, que está no masculino, a nossa palavrinha emprestado deve vir no masculino também. Então, nesse caso aí da palavra emprestado com valor de adjetivo, tendo essa significação tomar por empréstimo, a gente precisa sempre concordar com o substantivo. Então, no primeiro exemplo aqui a gente concordou com caneta e no segundo exemplo a gente concordou com terno, tá certo? Passando para o próximo. As palavras barato e caro, também a gente tem que prestar atenção. Quando elas forem usadas como advérbio, elas se tornam palavras invariáveis, tá bom? Então, vão se tornar palavras invariáveis, ficando sempre em que situação? No masculino singular. Então, se essas duas palavrinhas tiverem essa função aí de serem utilizadas como advérbios dentro de uma oração, né? Elas serão invariáveis e vão ser utilizadas no masculino singular. Olha lá o exemplo. Paguei barato nesse tênis. Minha bicicleta custou caro. Então, tanto uma quanto outra devem se encontrar no masculino singular, ok? E se essas palavras forem utilizadas como adjetivos,
Então, veja que aqui a gente já mudou de classe de palavras. Aqui em cima era em advérbio e aqui embaixo como adjetivo. Se elas forem utilizadas como adjetivo, elas vão concordar com o substantivo a que se refere. Então, olha só, esse livro está barato, aquela casa é bem cara. Então, aqui, barato está concordando com o quê? Com livro. E no exemplo de baixo, cara está concordando com a palavra casa. Então, se tiverem a função de adjetivo, elas vão concordar com o substantivo a qual elas estão fazendo referência, tanto masculino quanto feminino, singular e plural, tá certo? Próximo. As palavras mesmo e próprio. Então, vamos lá nos atentar a essas duas palavrinhas aqui, mesmo e próprio. Elas concordam normalmente com a palavra que se referem. Então, quando concordarem com a palavra que se referem, aí fica mais fácil. Se estiverem se referindo a um substantivo no feminino, vão concordar no feminino. Se estiverem fazendo referência a um substantivo no masculino, vão concordar no masculino, sendo ele plural ou singular. Então, fica bem mais fácil para a gente, né? Então, olha só, Clara mesma chegou atrasada. Eu não posso dizer Clara mesmo chegou atrasada. Clara mesma, né? Porque aqui Clara é um substantivo feminino, então mesma deve vir no feminino e no caso no singular, né? Os meninos mesmos pintaram a casa. Então aqui os meninos é um substantivo no masculino. Então a palavrinha mesmos deve vir no masculino e no plural, porque o substantivo está no plural. Ele próprio se cortou com a faca. Então, aqui a gente tem um pronome pessoal, né, que está no masculino. Então, a nossa palavrinha próprio também deve vir no masculino. Elas próprias compraram os doces. Elas também é um pronome pessoal, né, que está no feminino e plural. Então, a nossa palavra próprias também deve vir no feminino plural. Então, quanto a isso, é bem tranquilo, né? Não tem nem como a gente confundir, porque se confundisse, ficaria um tanto quanto estranho, né? Então, vamos lá passar para o próximo. Bom, adjetivos que indicam cor. A gente precisa ficar bem atento a isso, porque às vezes a gente tem uma certa dúvida, uma certa dificuldade em fazer concordância com adjetivos que indicam cor, né? Então, olha só, quando o adjetivo composto, olha o que diz aqui, quando o adjetivo composto é formado por dois adjetivos, só o segundo vai para o plural. Então, olha só, temos aqui, por exemplo, um adjetivo composto formado por dois adjetivos. Então, temos um adjetivo aqui e temos um adjetivo aqui. Se nós temos essa composição de adjetivo composto formado de adjetivo mais adjetivo, somente o segundo varia, ou seja, somente o segundo vai para o plural. Então, olha só, calça verde escuro vai ficar calças verde escuras, né? Então, do primeiro, quanto ao primeiro e ao segundo adjetivo aqui, somente o segundo vai para o plural, que foi no caso da palavrinha escuro, que ficou escuras, ok? Bom, mas temos algumas exceções, né? Todas as regras têm as exceções e apareceu uma exceção aqui pra gente. Então, por exemplo, na palavra calça azul marinho, aqui não vai variar. Então, o que vai variar somente o substantivo. Então, vai ficar calças azul marinho. Na palavra, na expressão também azul celeste, né? Nesse adjetivo que indica cor, também a mesma coisa. Lençol azul celeste, a gente vai ficar somente com o substantivo no plural. Vai ficar lençóis azul celeste. A gente não vai colocar o adjetivo que indica cor no plural, ok? Então, essa é a primeira exceção aí da nossa regra sobre cores, tá bom? Então, vamos passar aqui para o próximo. No nosso próximo exemplo, nós temos aqui a situação de quando o adjetivo composto é formado por nome de cor mais substantivo. Então, no exemplo anterior, nós tínhamos aquele adjetivo formado por dois adjetivos, né? Adjetivo 1 e adjetivo 2. Agora, aqui, quando nós tivermos esse adjetivo composto formado por um nome de cor mais um substantivo. Então, ele não vai variar no plural, tá? Então, olha só o exemplo. Água verde mar, águas verde mar. Por quê? Porque nós temos a seguinte formação. Nós temos aqui uma cor, que é o verde, e nós temos mar,
que é um substantivo. Então, quando nós tivermos esse adjetivo composto com essa formação de cor mais substantivo, ele não vai variar no plural, tá certo? Outra regra, quando o adjetivo composto é formado pela expressão cor de mais um substantivo, também não vai variar para o plural, tá bom? Então, lembrando aqui que quando nós tivermos um adjetivo composto e tivermos a formação a partir da expressão cor de mais um substantivo, também não varia. Então, olha só, saia cor de rosa, saias cor de rosa. Então, somente o que vai variar aqui vai ser o substantivo saia. E a cor vai ficar quietinha, não vai ser modificada, porque nós tivemos a formação aqui de cor mais o substantivo rosa. Então, aqui a gente não mexe, fica todo mundo quietinho do jeito que está. A gente só modifica o substantivo inicial, que no caso ali seria saias, tá bom? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o complemento verbal. Tchau, tchau!